Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardo os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, este momento tão precioso, Senhor, que vamos meditar na sua palavra com desejo, Senhor, de ouvir a sua voz. Fale conosco, Senhor, nós te pedimos por sua graça, que este mandamento, o 5º mandamento, e toda essa série nos 10 mandamentos que estamos realizando, Senhor, e hoje especialmente pedimos, fale, nos faça entender e abra o nosso coração, Senhor, para que possamos receber com fé, com obediência, com humildade e sermos edificados. Senhor, qualquer pecado em nossa alma neste momento, perdoa. Por Cristo Jesus, o seu Filho, nos santifique e nos fortaleça na sua verdade, no Senhor Jesus, para o nosso bem e para a sua glória eterna. Nós oramos assim em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, eu deixei para vocês no grupo a pergunta 124 do Catecismo Maior. E eu vou pedir que vocês, se vocês assim desejarem, né, vocês podem acompanhar no textozinho que eu mandei para vocês. Está lá a pergunta, tá? Então, a pergunta é a seguinte, eu vou ler aqui a pergunta e vou ler a resposta. Pergunta 124. Que significam as palavras pai e mãe no 5º mandamento? As palavras pai e mãe no 5º mandamento significam não apenas os pais naturais, mas todos os superiores em idade e dons, e especialmente todos aqueles que, por ordenança de Deus, têm autoridade sobre nós, têm autoridade sobre nós, seja na família, na igreja ou no Estado. Eu vou pedir para vocês ficarem preparados aí que nós vamos ler os versículos, tá bom? Porque o meu propósito hoje aqui, irmãos, é exatamente mostrar para vocês que este mandamento não é só nosso papai para nossa mamãe, né? Mas é para todos aqueles. A Bíblia aplica esse título de pai a outras pessoas. Nós vamos mostrar para os irmãos hoje com a graça de Deus. Mas, irmãos, é muito importante nós observarmos. Vocês têm a Bíblia aberta em Deuteronômio. E nós temos o 5º mandamento, meus irmãos, aqui no versículo 16.
Eu peço para vocês lerem comigo. Esse é o 5º mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Hoje o nosso estudo vai tratar apenas desse título aqui, irmãos. Pai ou mãe, né? Agora, uma coisa que nós temos falado já nos últimos domingos, que é importante nós não esquecermos. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos ver todos esses mandamentos, no contexto da aliança de Deus com o seu povo. Senão nós não entendemos os mandamentos, nós vamos compreender errado os mandamentos. Não esquecer que o versículo 6, ele é a introdução a todos os 10 mandamentos. Quando o Senhor diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Ou seja, este é o nosso Deus que nos salvou. Então, nós obedecemos ao nosso Deus que já nos salvou. Então, nós temos que guardar isso sempre no nosso coração. O que significa isso? É que eu não vou obedecer esses mandamentos fora desta realidade. Ou seja, eu vou obedecer esses mandamentos como uma expressão de amor a este Deus. Lembra que o Senhor Jesus ele resumiu os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, força, entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então, os 10 mandamentos são expressão de amor a um Deus que é nosso, e amor por causa do seu amor, porque Ele nos amou. Então, esse Deus nos amou, e esse Deus nos tirou do Egito. É claro que aqui é a antiga aliança, mas a antiga aliança é um tipo da nova aliança, e a nova aliança, o Senhor Jesus veio para nos salvar. Então, nós obedecemos porque Ele nos salvou, porque nós o amamos, nós não obedecemos para sermos salvos. Então, aqui acaba o legalismo, não é legalismo. Eu não vou obedecer para tentar alcançar alguma coisa de Deus, porque o Senhor já me salvou. Essa é a primeira grande, importantíssima questão, se nós não entendemos os 10 mandamentos. E também não é moralismo, não são simplesmente regras morais, é gratidão e amor. Agora, meus irmãos, na introdução à segunda tábua da lei, que temos a primeira tábua da lei, que é em relação a Deus, a segunda tábua da lei, que é em relação ao nosso próximo, nós vimos 2 coisas que o Senhor Jesus mesmo disse, que para nós compreendermos a segunda tábua da lei. Primeiro, Ele disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Né? Então, este amor aqui, agora, ao próximo, veja que tudo é amor. Né? Então, eu amo a Deus porque Ele me amou e eu sou grato a Ele. Eu já fui salvo por Ele. E agora, por amor a Deus, eu vou amar o meu próximo, independente do meu próximo. Não é porque o meu próximo ele seja uma pessoa amável, mas porque Deus é amável. E Deus me ordena que eu ame o meu próximo. E este amor ao meu próximo é por causa do meu amor a Deus. E eu amo a mim mesmo. Lembra que nós explicamos aqui? Que este amor a si mesmo, ele está vinculado ao amor a Deus. E nesse sentido ele não é pecaminoso. E ele está relacionado ao amor ao próximo. Então, eu amo ao próximo como eu amo a mim mesmo, nesse contexto maior do amor a Deus, porque eu amo a Deus, e eu quero Deus, e eu desejo o que Deus deseja para mim. Portanto, eu vou desejar para o próximo o que eu quero para mim, nesse sentido, em todo esse, vamos colocar assim, esse contexto de amor. A segunda coisa que o Senhor Jesus Cristo disse, que é uma introdução ainda à segunda tábua da lei, é que nós devemos, irmãos, fazer aos outros o que nós exatamente queremos para nós, né? Façam aos outros o que vocês querem para vocês. Então, são essas 2 grandes questões. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo e fazer ao próximo o que eu quero que o próximo faça a mim. Então, esse é o resumo da lei. Agora, quanto ao 5º mandamento, irmãos, em si. Semana passada eu estudei com vocês aqui o catecismo ortodoxo. Nós estamos intercalando os 2 catecismos. O catecismo ortodoxo era só 2 perguntas, na verdade. O catecismo maior são várias perguntas, que nós vamos estudar, uma pergunta por domingo. E no catecismo ortodoxo nós vimos que este amor
este mandamento, ele é primariamente uma obediência aos nossos pais, mas também a todos aqueles que têm autoridade sobre nós, e nós devemos ser leais a essas pessoas, amar essas pessoas, obedecer às suas instruções, nos submeter à sua disciplina, de acordo com a natureza de cada autoridade. Começa com os nossos pais, mas envolve a autoridade pública, envolve a igreja, envolve a escola, onde nós temos a autoridade sobre nós, e nós devemos fazer isso, vimos semana passada, apesar das falhas dessas autoridades, porque nenhuma autoridade é perfeita. E aí nós voltamos ao que eu falei agora, nós não obedecemos às autoridades porque sempre as autoridades são amáveis, sempre elas são perfeitas, porque elas não são perfeitas, mas por causa de Deus. Porque Deus, diz o catecismo lá ortodoxo, se eu não me engano, mais ou menos assim, né, se não estiver errando alguma palavra, porque Deus decidiu nos governar através destas autoridades. Então é por causa de Deus sempre, é sempre uma resposta a Deus. Agora, o catecismo maior de Westminster, ele vai começar tratando da questão da palavra pai e mãe. Então, a pergunta 124, ela é a seguinte: que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? Por que isso é importante, irmãos? Porque, e aqui vai uma regra de interpretação dos 10 mandamentos, que eu já falei algumas vezes aqui na igreja, mas que é sempre bom retornar. Os 10 mandamentos, eles não devem ser interpretados, irmãos, de maneira assim pontual, restrita, apenas a um caso específico, mas eles são abrangentes, ou seja, cada mandamento, nós podemos dizer assim, é profundo ao ponto de chegar ao nosso coração. Deus, ele quer que nós o amemos de todo o coração. Então ele é profundo, mas ele também é largo, e tão largo que nenhuma parte da minha e da sua vida fica fora. É como se fosse um terreno. O terreno é tão largo que cabe a nossa casa inteira. Cabe toda a nossa vida. De forma que, quando nós pensamos na palavra pai e mãe, é claro que isso diz respeito, em primeiro lugar, ao nosso pai, à nossa mãe, mas isso é muito amplo. Isso diz respeito, como nós vamos mostrar agora, a todas aquelas pessoas que têm autoridade ou são pessoas que estão acima de mim, nos sentidos aqui que nós vamos estudar agora. Tá? Então vamos olhar a resposta do catecismo. Olha, a pergunta é o seguinte: que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? Resposta: as palavras pai e mãe no quinto mandamento significam não apenas os pais naturais. Então, é claro que significa, se refere em primeiro lugar aos nossos pais, ao nosso pai, à nossa mãe, ou aquela pessoa que nos educou, né, nos criou, enfim, às vezes tem pessoas que são criados por tios, ou outras pessoas, enfim, ou são adotados e vão pai e mãe também, né, não apenas os naturais, mas, enfim, começa com essas pessoas, mas não fica somente com essas pessoas, mas vai chegar, observe, olha só a resposta, essa resposta é maravilhosa, irmãos, mas a todos os superiores, bora parar aqui primeiro, a todos os superiores, existem certos graus na sociedade, nós todos somos iguais, absolutamente iguais em termos da nossa essência, como seres humanos. Todos são iguais. Mas existem hierarquias na sociedade no sentido que? No sentido de posições, de cargos, ou de idade e dons que o próprio Deus ele concede, ele opera essas coisas na providência, porque para que a sociedade funcione. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, irmãos. Vocês já observaram que nós estamos nessa simples sala aqui, né? Mas para nós ficarmos aqui, nós temos uma porção de objetos que nos permitem estar com certo conforto aqui, nesta sala. Primeiro, nós temos a própria estrutura da casa, mas aqui nesse ambiente nós temos as cadeiras, nós temos aqui o teclado,
tenho aqui esse púlpito que me permite ter tudo aqui, né, que eu preciso para falar para vocês hoje. Tem a câmera que está filmando, tem as lâmpadas, tem o ar-condicionado, que era impossível de ficar aqui nesse calor. Então, irmãos, tanta coisa aqui, e elas têm a sua função e nos permitem estarmos aqui com conforto. Pois bem, a sociedade é semelhante a essa sala. E as pessoas, fazendo aqui uma comparação, fazendo uma analogia, elas são como estes objetos na sociedade em que cada uma delas tem uma função. Todas são iguais em termos de humanidade, de essência, de natureza humana, mas elas têm recebido dons e experiências diferentes da parte de Deus e têm sido postas em cargos também diferentes da parte de Deus para que a sociedade possa funcionar, para que a sociedade não se destrua. Para dar mais um exemplo, para ficar talvez um pouco mais claro, uma coisa tristíssima que aconteceu agora ontem, né, que foi o ataque do grupo terrorista a Israel. Acho que os irmãos estão sabendo disso, e a guerra lá está acontecendo, coisa muito triste. Mas o que é a guerra? Por que a guerra é tão ruim? Porque a guerra acaba toda a estrutura das coisas. Acaba tudo, fica uma desordem completa. Então, Deus nos livre da guerra. Deus nos livre da guerra. Nós precisamos de uma segurança, nós precisamos de uma ordem, nós precisamos de uma estrutura. Senão a sociedade, ela não consegue sobreviver, ela não consegue existir. Ora, meus irmãos, é por isso que Deus organiza essas coisas. E é por isso que pai e mãe não se aplicam somente a nosso pai, nossa mãe, no sentido biológico, mas também, eu queria chamar a atenção dos irmãos. Aí eu convido vocês para olharem aí a resposta. Observem que também se aplica aos superiores, essa é a primeira palavra, superiores em que sentido? Em idade e dons. Vou parar aqui um pouquinho, depois a gente vai ler os textos. Idade e dons, ou seja, existem pessoas superiores a mim e a você em termos de idade. O que significa isso? Pessoas mais velhas, pessoas de mais idade. Elas são superiores nesse sentido a mim. Elas têm mais experiência de vida que eu. Então, como eu vejo aqui os jovens, né? Jovens de 20 ou menos idade, e vejo aqui irmãos mais velhos. Então, aqui está. É uma superioridade em idade que nós temos aqui. Nós temos aqui pessoas jovens e pessoas mais velhas. E temos os nossos irmãos idosos, temos os nossos irmãos já que viveram mais do que todos nós, que já chegam na idade avançada, como aqui a nossa querida irmã, sabe quem é, né? Nossa irmã Diné, que não está aqui, mas ela vem geralmente à noite. Então, estes irmãos, eles são superiores a nós em idade. Mas tem uma outra superioridade. É a superioridade nos dons, nos talentos, nas capacidades. Isso envolve, meus irmãos, também a sociedade em muitos sentidos. Ora, os mais velhos, eles são superiores porque eles têm mais experiência, mais vivência e podem ensinar os mais jovens. Esse é o aspecto da superioridade dos mais velhos. Agora, quanto aos dons, aqui, quando eu olho para vocês, nenhum de vocês é igual, nem na aparência, nem nos gestos, nem na forma de sentar, quando eu olho aqui, né? E eu conheço a maioria de vocês, conheço já bem, e eu sei que vocês têm dons diferentes, vocês têm talentos diferentes, vocês tanto têm talentos como vocês têm capacitações diferentes. Cada um estudou uma coisa, estudou outra, ou se preparou numa área ou noutra, e quando eu vou falar com vocês, eu sei que vocês têm esse ou aquele talento, e eu sei que vocês têm esse ou aquele outro conhecimento, de forma que eu não tenho
esses talentos de todos vocês. Eu tenho os meus talentos e eu tenho os meus conhecimentos. E você, cada um de vocês tem os seus talentos e os seus conhecimentos. De forma, irmãos, quando nós vamos conversar uns com os outros, nós não sabemos, nós não temos o talento de nossos irmãos ou das pessoas que nós encontramos, enfim, nos diversos lugares da vida e da semana e diariamente, e nós não temos os mesmos conhecimentos. E aí chega na questão da superioridade nesse sentido, nos talentos, nas capacitações, nos conhecimentos. Quando eu estou doente, eu sinto uma dor, eu fico sentindo aquela dor, aí eu começo a dizer, o que eu estou sentindo? O que está acontecendo comigo? Eu não sei. E aí eu penso logo o quê? Eu vou procurar o médico, porque o médico, ele tem capacitação, ele tem talento, ele tem conhecimento, ele tem dom. Ele é uma autoridade, ele é superior a mim. Eu não sei o que eu estou sentindo. Aí eu chego lá para o médico, conto para ele, ele me examina, toca aqui, toca acolá e diz, você tem isso. E eu respeito a superioridade daquele médico, porque ele é superior a mim, naquele talento, naquele dom. Então eu devo a ele respeito. Eu devo aos mais velhos respeito, porque eles são mais velhos que eu, têm mais vivência. Eu devo aos que têm dons e talentos que eu não tenho respeito, porque eles são autoridade naquele assunto. Se eu quero saber de remédios, se eu quero saber de vacinas, se eu quero saber dessas questões médicas, eu tenho que falar com quem sabe, com quem entende. Eu tenho que pesquisar com essas pessoas que são autoridade no assunto. Mas também, nas diversos dons. Eu citei aqui a questão da medicina, mas diversos dons, irmãos. Uma irmã sabe fazer bolo, outra irmã sabe fazer uma roupa, outro irmão é pedreiro, outra pessoa tem esse ou aquele talento. Cada um é uma autoridade na sua área e deve ser respeitado. E quando nós vamos lidar com essas pessoas, nós temos que ouvi-las, porque elas têm aquele dom e elas têm aquele conhecimento e aquele talento. Bom, vamos ler os textos agora para nós observarmos aqui e já começarmos a notar essas verdades. Observe, irmãos, sobre os pais naturais. Eu quero ler com vocês Provérbios, capítulo 23, versículo 22 e 25. Provérbios, capítulo 23, versículo 22 e o versículo 25. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor, capítulo 23, versículo 22. Ouve teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. 25. Alegre-se teu pai e a tua mãe, regozije-se a que te gerou. Então, eu tenho que ouvir meu pai e minha mãe. Então, a palavra pai e mãe se refere, em primeiro lugar, ao pai e mãe mesmo, que eu tenho que ouvir, que eu tenho que honrar, que eu tenho que respeitar. Depois nós vamos estudar muito como é que nós vamos fazer isso, obedecer esse mandamento. Primeiro, nós estamos identificando as pessoas que nós podemos tratar como pai e mãe, de acordo com a autoridade que elas exercem, que a palavra pai e mãe se aplica, né? Outro texto, irmãos, conhecidíssimo nosso, que está em Efésios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Convido também vocês a lerem comigo. Efésios, capítulo 6, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Diz assim: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, aqui está, confirmadíssimo nas Escrituras, que, claro, evidente, a palavra pai e mãe, em primeiro lugar, se refere aos nossos pais naturais. Agora, os superiores em idade, vocês estão em Efésios, né? Vamos adiante um pouquinho e leiam comigo em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2.
Chama a atenção dos irmãos para que o apóstolo Paulo, ele aplica a palavra pai e mãe agora a outro grupo de pessoas. Observe como ele diz no versículo, capítulo 5, verso 1 e verso 2. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como pai, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs em toda pureza. Nosso interesse agora não está nos moços nem nas moças, mas nos idosos. Porque o que Paulo está dizendo aqui, e o Catecismo Maior está querendo nos provar, é o seguinte, que a palavra pai e mãe se aplica ao pai e à mãe natural, mas se aplica também às pessoas mais velhas. O que Paulo está dizendo aqui é que Timóteo, que era um pastor, ele não deveria tratar as pessoas mais velhas da mesma forma que ele deveria tratar as pessoas mais jovens. Todas as pessoas devem ser respeitadas e honradas, amadas, cuidadas. Mas existe diferença de idade, meus irmãos. E, em certo sentido, o idoso, nós temos que chamar ele de pai. Não que você vai chamar qualquer idoso de pai, não é isso. Mas você tem que olhar para ele como uma pessoa que você tem que respeitar pela idade, e aquele mandamento que diz respeitar pai e mãe se aplica a ele, porque Paulo está dizendo aqui que nós não devemos repreender asperamente, como está na nossa tradução, ao idoso, mas admoestá-lo como pai. E as mulheres idosas também nós devemos tratar como mãe, ou seja, há uma honra aqui. Então eu tenho que tratar vocês todos com honra, todos que estão aqui, mas eu tenho que tratar os mais idosos com uma honra especial. E a palavra de Deus diz aqui que essa palavra pai e mãe se aplica a esses idosos, ou se aplica a todas as pessoas mais velhas. Então, uma pessoa mais velha que eu, a pessoa tem mais idade que eu, vamos colocar assim, 10, 15 anos mais que eu, já não é igual a mim, no sentido da idade, já viveu mais. Agora imagine, você põe 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Então, o que isso significa, meus irmãos? Que quando eu estiver lidando com pessoas mais velhas, eu tenho que honrar essas pessoas mais velhas, mesmo que não seja meu pai ou minha mãe, por causa que há uma honra na idade, segundo as Escrituras, tá? Então, vamos guardar isso. Agora, em relação, meus irmãos, aos dons, vamos olhar agora, vamos lá para Gênesis capítulo 4, versículo 20 e 22. Nós vamos observar que a palavra pai se aplica também à questão dos dons, dos talentos e também, evidentemente, à questão do conhecimento. Observe Gênesis capítulo 4, versículo 20 e 22. Texto muito conhecido também nosso, já lemos várias vezes aqui. Até chamei a atenção de vocês para essa questão dos dons que Deus deu a essa família muito ímpia, né? Mas uma família que Deus abençoou com dons. Veja aí o que diz o versículo 20 ao 22. E note a palavra pai aí, tá? Vamos lá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tengados. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Só não chamou aqui de pai, mas chamou de mestre. Nós temos então um pai dos que habitam em tendas e que tem gado, verso 20. Pai dos que tocam harpa e órgão, verso 21. E mestre, ou podemos também colocar pai de todo aquele que trabalha com cobre e ferro. O que é isso, irmãos? Tem gente que tem talento para ter tendas, habitar em tendas e ter gado. Tem gente que tem talento para ter uma fazenda. Vamos colocar assim? Tem gente que tem talento para música. Tem gente que tem talento para habilidade com as mãos, para produzir instrumentos,
objetos úteis. Isso aqui, o que a Bíblia está dizendo? Que quem dá esses talentos é Deus, e a palavra de Deus chama essas pessoas de pai, ou como está a nossa tradução, por último, mestre. O que é isso, senão uma palavra de autoridade? Então, quando eu chego com alguém que entende de um assunto, eu tenho que ser humilde e dizer assim: eu vou ouvir essa pessoa sobre este assunto. Eu não sei nada sobre este assunto. Eu também não tenho dom, talento sobre este assunto. Não tenho dom ou talento para esta habilidade, mas essa pessoa tem dom, tem talento e tem conhecimento. Então, ela é uma autoridade para mim, nesse setor. Então, por isso que nós ouvimos os médicos, psicólogos, assistente social, odontólogos, os doceiros, que entendem de povo, os pedreiros, e assim por diante. Os músicos, os que entendem de música, os que sabem cuidar dos animais, veterinários, os que, enfim, irmãos, são autoridade que eu preciso ouvir. Eu quero saber isso aqui, essa questão muito especializada. Eu não posso procurar qualquer um, eu não posso. Eu vou até aproveitar isso, porque isso tem a ver, inclusive, com o que está acontecendo lá em Israel agora. Eu vi alguns pastores alertando sobre isso, e eu quero alertar também meus irmãos aqui. Cuidado com fake news. Porque o que é fake news, por exemplo? Que é uma coisa que está alastrando a internet terrivelmente. É gente que não conhece de um assunto, começa a inventar, começa a falar do que não sabe. Nós temos que ouvir quem sabe. Irmãos, Deus colocou como autoridades nesse sentido, pessoas que têm talento, que têm dons, que têm conhecimento. Elas são autoridades. Nós devemos honrar, nós devemos ouvir estas pessoas, porque nós não temos todo conhecimento, nem todo talento, mas a sociedade ela funciona assim. Deus distribui isso e faz com que essas pessoas elas se tornem autoridade para outras pessoas naquela área específica dela. Tá bom? Vamos ver agora, meus irmãos, as autoridades propriamente ditas. E aí eu peço para vocês voltarem. Agora nós vamos olhar novamente a resposta. Então, deixe só um pouquinho na sua Bíblia aí, daqui a pouco a gente vai ler de novo a Bíblia, mas observem que a resposta, eu vou ler toda a resposta e nós vamos continuar. Diz assim: as palavras pai e mãe no quinto mandamento significam não apenas pais naturais, mas todos os superiores em idade e dons, e especialmente aqueles que por ordenança de Deus têm autoridade sobre nós. Aqui é autoridade no sentido mais preciso, o termo no sentido mesmo próprio dele, autoridade. Nós usamos autoridade para uma pessoa mais idosa. Ela é mais superior a nós podemos honrá-la. Pai e mãe se aplica a ela nesse sentido da idade. Também nós usamos a autoridade no sentido da pessoa que tem dom e talento, é uma autoridade naquele assunto. Mas o termo propriamente dito se aplica àquelas pessoas que Deus pôs mesmo num cargo, ou numa função, ou numa posição de autoridade mesmo sobre nós. Observem que, por ordenança de Deus, quem colocou essas pessoas como autoridade sobre nós, portanto, não foram outras pessoas, nem foi a própria pessoa, mas foi Deus. Quem foi que Deus colocou sobre nós nessa função propriamente de autoridade? O Catecismo Maior, ele trata de 3 instituições básicas da sociedade, que é a família, a igreja e o Estado. É claro que existem outras instituições, e você pode aplicar a outras instituições, como, por exemplo, uma escola, se aplica também, mas essas 3 instituições são as instituições mais básicas, mais essenciais da sociedade. A primeira é a família. Deus
Por ordenança de Deus, Deus colocou os pais como autoridade maior dentro de uma casa. Tá? A segunda é a igreja. Deus colocou os presbíteros, pastores, diáconos como autoridade sobre a igreja de Deus, conforme as Sagradas Escrituras. Né? E os irmãos que conhecem a Bíblia sabem do que eu estou falando, isso está tão claro nas cartas pastorais, em Atos dos Apóstolos e assim por diante. Agora, meus irmãos, quanto ao Estado, Deus colocou as autoridades públicas sobre nós. Observe, meus irmãos, nós vamos tratar mais disso adiante, mas observe que cada autoridade dessa, e assim também, quero aplicar também a escola, que a escola é uma instituição muito importante. Então, lá está o diretor, lá estão os professores, lá estão os que cuidam da escola. Essas pessoas, evidentemente, têm autoridade sobre os alunos, os estudantes. E tem as hierarquias também, né? Dentro de todas essas instituições, como igreja, como o Estado, e como escola e outras instituições que os irmãos possam imaginar. Pois bem, meus irmãos, quem colocou estas autoridades foi Deus. Deixa eu falar mais um detalhe aqui que eu acabei saindo da mente, mas é importante. Cada uma tem uma natureza. O que se espera de um pai não se espera de um pastor. A autoridade do pai, ela tem uma natureza, deve ser exercida de acordo com essa natureza. A autoridade do pastor é outra e deve ser exercida dentro da natureza da autoridade pastoral. Um pastor, por exemplo, não pode decidir coisas que um pai tem que decidir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, irmãos? Assim também um professor, assim também o presidente da república, cada um tem a sua natureza e a sua função de acordo com a natureza daquela autoridade. Mas todos foram postos pelo Senhor nosso Deus. É ordenança divina, meus irmãos. Então, pai também se aplica, claro, ao pai e mãe, mas se aplica também ao pastor, se aplica também ao governante. Vamos ver nas Sagradas Escrituras? Vou mostrar para vocês agora aqui. Irmãos, eu esqueci de ler um texto ainda sobre os dons. Vocês me permitem que eu leia aqui? Eu não posso deixar de ler, tá? Sobre os dons ainda, que está lá em Gênesis 45:8. Olha só, esse texto é muito interessante, sobre dons. Como aplica a palavra pai aos dons e talentos. Vamos olhar. Gênesis 45:8. Diz a Sagrada Escritura, olha só. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Quem é que está falando isso? Quem lembra? Pergunta de escola dominical, quem lembra? José, né? E ele está dizendo que ele é pai do Faraó. Pai do Faraó em que sentido? Porque Deus deu a ele o sonho, aliás, a capacidade de interpretar o sonho e a capacidade de organizar para ninguém passar fome, ou seja, talento. Então, nesse sentido, José era pai de Faraó e senhor de toda a sua casa. Bom, está aqui mais uma prova bíblica, né? Mas vamos ver agora as autoridades, irmãos. Em primeiro lugar, as autoridades na família, não precisa ler, que já está evidente, lógico, né? Agora, as autoridades na igreja. Vamos olhar, irmãos, 2 Reis, capítulo 2, versículo 12. 2 Reis, capítulo 2, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 12. Diz a Escritura. Aqui é Eliseu falando para Elias, que era o profeta mais antigo, e era um líder dele espiritual. Olha como Eliseu chama Elias. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e pegando as suas vestes,
as boas em duas partes. Aqui quando Elias foi levado, né? Eliseu chama meu pai, meu pai. Capítulo 13, meus irmãos, versículo 14. Agora é vez de Eliseu ser chamado de pai, porque Eliseu era o profeta. Olha só. Capítulo 13, versículo 14. Capítulo 13, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. E Eliseu estava doente de enfermidade de que morreu, da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. O rei chorou, porque o profeta estava morrendo, e ele disse: meu pai. Então, era uma autoridade espiritual da igreja. Mas vocês querem um exemplo no Novo Testamento? Vamos ler Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Diz assim a Sagrada Escritura. Olha como Paulo fala tão carinhosamente com igrejas, porque era uma região, né? Galácia era uma região, igrejas complicadíssimas que tinham ouvido judaizante, estavam seguindo legalismo, mas olha como Paulo fala com o coração de apóstolo pai. Ele diz assim, irmãos, Gálatas 4,19: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha a linguagem de Paulo, fala meus filhinhos e usa a analogia, a comparação da mulher grávida sentindo as dores de parto. Pai e mãe. Percebe aqui? Pai e mãe. Então, o pastor, o diácono, o presbítero, são como os pais, nesse sentido espiritual. Lá no Antigo Testamento, o profeta. Então, a palavra se aplica também aos líderes da igreja. Tá? E o último versículo de hoje, irmãos, e aí eu quero encerrar o nosso estudo com algumas reflexões aqui para nós. Isaías, capítulo 49, versículo 23, que já mostra que essa palavra também se aplica às autoridades do Estado, né? Isaías 49, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Isaías 49, versículo 23. E os reis serão teus aios, e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. Ele coloca reis como aios, rainhas como amas, que cuidam, que zelam, que instruem. As autoridades públicas também se aplica também este mandamento, irmãos, de pai e mãe. Então, o que é que nós aprendemos nesta manhã, irmãos? Isso tem um valor prático, muito prático. O Senhor nosso Deus, Ele está nos ensinando aqui, e eu li com vocês todos os textos para mostrar para os irmãos que o que o Catecismo Maior está dizendo não é coisa da cabeça dos teólogos que produziram esse catecismo, mas eles buscaram o ensino das Escrituras. Então, o que Deus fala nas Escrituras? Que quando o Senhor diz, honra teu pai e a tua mãe, a palavra pai e mãe está se aplicando primeiramente ao meu papai, minha mamãe, se eu os tenho, né, ainda, mas não somente a eles, mas também aos superiores a mim. Em que sentido? Da idade e dos talentos e conhecimentos. E mais propriamente se aplica a todos aqueles que, por ordenança de Deus, foram postos sobre mim como autoridade na família, na igreja e no Estado. E aplica-se a isso a todas as
instituições que eu fizer parte, por exemplo, lá no meu trabalho, o meu chefe, né? Então, meus irmãos, aqui está o ensino da Sagrada Escritura. Isso significa o quê? Lembrando da resposta do Catecismo Ortodoxo semana passada que nós estudamos. Essa é a vontade de Deus, irmãos, é a ordenança de Deus. Portanto, na minha casa, Deus me colocou debaixo, se eu ainda sou solteiro, vivo com meu pai e minha mãe, e mesmo depois que eu estiver casado, vão continuar sendo meus pais. Mas ali, eles são os chefes, eles são os que comandam, eles são as autoridades. Mas quando eu saio da minha casa, quando eu encontro uma pessoa idosa ou mais velha do que eu, opa, tenho que me lembrar desse mandamento. Mais velho do que eu, é mais velho do que eu, tenho que honrar, porque essa também é a vontade de Deus. Aí quando eu chego diante de uma pessoa que tem um talento em uma área e o conhecimento de uma área, opa, tem que lembrar do mandamento, tem que honrar nesta área, essa pessoa é uma autoridade naquela área. E aí eu tenho que me lembrar que isso se aplica aos pastores, aos diáconos, aos líderes da igreja. E isso se aplica também às autoridades públicas, ao presidente da República, ao governador do estado, ao prefeito da cidade, aos que também estão nas outras funções legislativas, judiciários, juízes, os deputados, senadores. Irmãos, a Bíblia diz, é a vontade de Deus, é a ordenança de Deus, que eu honre essas pessoas. Pastor, mas essas pessoas são imperfeitas e fazem coisas erradas. Lembra do catecismo passado, da resposta do ortodoxo? Eu tenho a paciência com as suas falhas. Todas essas pessoas são falhas. Todas essas pessoas são pecadoras. Mas assim como eu honro meu pai e minha mãe, mesmo que eles sejam falhos e pecadores, eu honro dentro da natureza da autoridade de pai e mãe que eles têm sobre mim, assim eu devo honrar os mais velhos. Assim, Paulo diz para Timóteo, não repreendas asperamente o homem idoso, mas trata-o como pai, respeita a idade dele, respeita os cabelos brancos, respeite as suas rugas, respeite a sua velhice, respeite a sua idade, porque ele tem mais experiência que você. Não fale com ele como você falaria com um jovem da sua idade. E quando você for falar com um médico, quando você for falar com um especialista numa área, honre aquele talento, honre aquela autoridade que ele tem. É um dom para você, é um benefício para a sua vida. Deus tem providenciado isso para o nosso bem e nós temos que ouvir essas pessoas para o nosso bem. Pobre das pessoas que não ouvem os especialistas nas diversas áreas. Podem morrer, e muita gente morreu já. Irmãos amados, até agora na pandemia, quantos morreram? Não ouvirem. Algo muito claro que ficou para nós nos últimos anos. A palavra de Deus, então, ela coloca isso e diz para nós e mostra para nós que tudo isso Deus organiza para o nosso bem. Agora, mais propriamente, eu devo respeitar e honrar aqueles que realmente têm autoridade, o termo se aplica propriamente a essas pessoas. Ao pastor, ao professor, ao diretor da escola, ao meu chefe e às autoridades públicas. Eu devo fazer isso por amor ao Senhor, porque Ele quer isso, não porque elas são perfeitas. Agora eu quero perguntar aos meus queridos irmãos nesta manhã. Vamos fazer uma avaliação da nossa vida? Eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje meditando. Aqui vocês ouviram, não foi? Vocês ouviram o ensino da palavra. Agora vocês vão fazer a meditação. O que é a meditação, pastor? Agora você vai aplicar na sua vida. Você vai pensar assim, como é que eu tenho tratado meu pai e minha mãe? Como é que eu tenho tratado os mais velhos? Como é que eu tenho tratado os que têm dons e talentos?
Como é que eu tenho tratado o pastor, o diácono, o líder da igreja? Como é que eu tenho tratado e falado do presidente da República, do governador do estado, das autoridades públicas em geral? Como é que eu tenho feito e tratado essas pessoas, por exemplo, nas redes sociais, que são tão importantes hoje nos nossos dias? Deus quer que vocês honrem essas pessoas. Não porque elas sejam boas e perfeitas, mas porque Deus decidiu assim e organiza a sociedade assim. E faça isso por amor a Deus, porque você já foi salvo e lavado pelo sangue de Jesus. Você ama esse Deus e quer honrar o seu santo nome. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça e nos abençoe neste propósito. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade, Senhor. Em que o Senhor nos ensina, nos mostra nesse mandamento tão precioso, tão santo, como nós devemos olhar para essas pessoas, aplicando inclusive o princípio do pai, da mãe, da força que essas palavras carregam. Senhor, faz com que sejamos obedientes, que honremos as autoridades, que honremos nossos superiores em idade e em talentos e dons, e possamos, Senhor nosso Deus, assim honrar o Senhor, obedecer ao Senhor, amar ao Senhor fazendo isso e, por consequência, glorificar o seu nome no meio dessa sociedade rebelde, que não respeita mais pai, não respeita mais idoso, não respeita mais especialistas, autoridades públicas, não respeita mais pastores, mestres. Ó Deus, que nós possamos, ao contrário dessa sociedade rebelde, mostrar a glória do amor a Ti na obediência àqueles que estão sobre nós, que o Senhor tem posto sobre nós. Faz isso, Senhor, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de todos aqueles que estão em volta de nós. Nós oramos assim em Jesus e agradecemos. Amém.